Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é pra gente falar sobre as minhas leituras do mês de novembro de 2019. Li bastante coisa até, fiquei surpresa, não achei que eu fosse conseguir ler tanto. E vamos lá então. O primeiro livro que eu li foi o Autumn, da Ellie Smith, que saiu pela Penguin. Esse aqui é um livro que não saiu em português ainda e eu não tô sabendo de nada de sair essa tetralogia da Ellie Smith, o que é uma pena. E esse livro específico foi um presente do Felipe Mafagafo. Muito obrigada, Felipe. Eu gostei muito, muito, muito do livro. O Felipe vem e volta, tem um canal no YouTube, eu não sei há quantas anda aí, mas eu vou deixar links aí embaixo, se links houverem. Então vamos lá. Ellie Smith é uma escritora escocesa. E eu tenho gostado muito de ler as coisas delas nos últimos tempos, assim, tem sido dos autores contemporâneos uma das que eu acho que mais tem explicado, não é a palavra que eu quero, tem pensado sobre questões contemporâneas e esse livro aqui, por exemplo, a série inteira, né, que começa com o outono, já tem o inverno, já tem a primavera, o verão ainda não foi publicado, pós-Brexit, então ela tá pensando um pouco essas coisas e tal. A gente tem então dois protagonistas, o Daniel, que é um senhor já de idade, ali pelos seus 100 anos, e a Elizabeth, que já é mais jovem, nasceu em 84, e os dois foram vizinhos quando a Elizabeth era criança e morava com a mãe. E a gente então tem uma narrativa um pouco desestruturada, não tão linear assim, em que a gente tem então essas lembranças da infância, de como eles começaram a ficar amigos, da relação da Elizabeth com a mãe, e já quando o Daniel tá mais velhinho e tá internado num hospital e a Elizabeth tá visitando ele, nesse período ela é uma professora universitária num cargo bem chuleira, assim, um cargo de substituto basicamente. E tem toda uma insegurança ali na vida dela do que vai fazer depois, que esse período de trabalho acabar e tal. O que é interessante é que o pano de fundo disso tudo é um pouco o momento do Brexit. Então isso aparece muito tangencialmente, não é o grande tema do livro, mas é uma coisa que aparece aqui e ali e tem um pouco o jeito com que as pessoas estão tentando lidar com isso no nível individual. E pessoas normais, assim, de tentando entender e sem saber o que fazer e tal. E eu acho que o jeito com que a Ellie criou esse clima em que tem todas essas coisas acontecendo na vida das pessoas no âmbito pessoal, mas também tem essa coisa política, social acontecendo e como tem ligações e como isso transparece, eu achei um jeito muito bonito e muito acertado, assim, de descrever esse tipo de situação, assim. Ela tem algumas frases maravilhosas, assim, eu fui sublinhando muito do livro, tem uma parte que ela fala sobre mídia, como redes sociais, mídias e comunicação em geral agora ficaram extremamente presentes na nossa vida, com o celular, com a internet e tal. Então tem várias reflexõezinhas legais. Aliás, eu achei o Felipe, que foi o primeiro leitor do livro, muito contido nas suas anotações. Enfim, eu talvez tenha rabiscado o livro demais. Recomendo muito. É uma pena que ainda não tenha saído em português. Queria muito que o livro fosse traduzido, que a série fosse traduzida. Ellie Smith é uma escritora muito, muito, muito legal, vale a pena dar uma olhada caso alguém não conheça nada dela. Eu vou deixar links ali embaixo para outros livros que eu já falei dela. Ela tem coisas traduzidas no Brasil, então vou deixar ali caso alguém queira dar uma olhada. Depois disso eu li um quadrinho que também foi muito legal, que é o Janine, do Mathias Picard, que saiu pela Veneta, eu acho que é assim que fala, é um moço francês. E foi uma surpresa, assim, o pessoal da Veneta me mandou esse livro, e eu não sabia nada, assim, sobre ele, dei uma lida aqui atrás, achei que podia ser interessante. O Matias, ele é vizinho de uma senhora que é prostituta, então ele começa a fazer uma série de entrevistas com ela, pra saber a história pessoal da vida dela e tal, e acaba fazendo, então, esse quadrinho sobre ela. Então aqui tá um pouquinho o traço.
Ele tem essa pegada, eu gosto desses quadrinhos de não ficção, de memória, de tal, então ele entra bem na categoria de quadrinhos que eu mais gosto, assim. E o que eu achei legal é que além de contar a história dela, né, da Janine, ele vai inserir, assim, durante o quadrinho os momentos das entrevistas. Tem um tiquinhozinho, assim, sobre o autor, o que eu achei assim, bem inserido, assim, eu achei gostoso. Eu gosto quando esse tipo de coisa transparece nos quadrinhos, nos livros, assim. Então a Janine Ardilina, ela tem 64 anos na época da entrevista. Então o livro vai entrar em vários desses temas de migração, a questão do colonialismo, né? A Argélia foi colonizada pela França, então essa relação entre os dois países, como foi para ela voltar para a Europa, ela morou na França, mora na França no período do quadrinho, mas teve passagem ali por outros países também. Ela era atleta no começo e o que aconteceu, como é que as coisas foram mudando, como que ela entrou na prostituição no fim das contas. A questão da prostituição também vai ser uma coisa debatida. A Janine se envolve em alguns movimentos sociais das prostitutas, então vai ter uma discussão leve sobre esse tipo de assunto. O que eu achei muito, muito legal dessa edição é que tem um pós-fácil da Monique Prada, que é trabalhadora sexual e escritora. Ela tem inclusive um livro publicado pela Veneta já. E ela vai dar uma contextualizada um pouco nessa questão desses movimentos no Brasil e tal. Eu achei tão espremidinho o pós-fácil, ficou tão pequenininha a letra, mas eu achei um texto bem legal e bem interessante eles terem trazido isso pra edição. É um assunto super polêmico, né? Eu mesma não tenho tanto uma opinião tão formada sobre o assunto, mas eu achei que é uma obra que contribui muito para uma discussão. E achei muito, muito gostosa, assim, de ler, sabe? Apesar da vida da Janine ser muito difícil em muitos aspectos, mas ela também tem um jeito bonito de encarar a vida e um certo humor, eu diria, assim. Então foi legal, eu recomendo bastante também. Bom, depois disso, eu terminei de ler um livro que eu já estava lendo em outubro, que é o A Construção do Brasil na Literatura de Viagem dos séculos XVI, XVII e XVIII. Um livro do Jean-Marcel Carvalho França. É um livro que eu li para o mestrado e eu peguei na biblioteca, então eu não tenho mais ele aqui para mostrar para vocês. O que o Jean-Marcel vai fazer um levantamento de relatos de viagem do Brasil nesse período que eu falei. Então ele levanta 100 autores, ele tem metade do livro é um livro grande, metade do livro mais ou menos é um estudo, um comentário que ele faz sobre essas obras, sobre como elas são, sobre o que elas falam, o contexto de produção, como que essas pessoas vieram para o Brasil, de onde elas são. E na segunda metade tem uma antologia de alguns desses textos mencionados por ele, para levantar ou então mostrar um pouco dessas características, assim. Um livro interessante, é legal a gente pensar, né, como existe uma imagem do Brasil sendo construída narrativamente, desde essa época na Europa, né, ele para no século XVIII, mas é legal pra gente, enquanto tá lendo, pensar como que isso foi continuando depois, né. Então foi uma leitura bem interessante, é um livro mais acadêmico, né, mas eu também recomendo caso alguém tenha interesse no assunto. Bom, depois disso, eu li um livro também para o mestrado, do Silvio Castro, que chama A Carta de Pervaz de Caminha, o Descobrimento do Brasil, que saiu pela LPM Pocket. Também peguei na biblioteca, então também não tenho para mostrar aqui para vocês. Tem a carta, obviamente, a carta tá na internet, qualquer pessoa pode ler, então não precisa do livro, mas eu tava mais interessada na parte inicial, em que ele conta sobre a carta, conta sobre o contexto de produção e tal. Achei ele um pouquinho, não sei, assim, eu tava procurando outro tipo de informação, não foi o que o livro me apresentou. Eu tava esperando um pouco mais uma coisa questionando certas coisas. A carta ela ficou escondida, guardada por muito tempo, sem circular para um público amplo por muito tempo, e é uma coisa que ele não discute, por exemplo. Mas enfim, traz várias informações sobre a carta, caso alguém queira saber mais sobre isso. Bom, depois disso, eu li O Bibi, do Gustavo Piqueira. Tá aqui.
que saiu pela Lote 42, foram eles que me mandaram o livro, inclusive. É um livro muito divertido, que quem não sabe ainda... Eu gosto muito da obra do Gustavo Piqueira, é um escritor e designer gráfico brasileiro. Já falei sobre ele muitas vezes aqui no canal, sou meio fangirl assim, do trabalho dele. E esse aqui é o novo lançamento dele. É legal, esse livro aqui ele vai tentar discutir um pouco como as narrativas mudam de acordo com o formato do livro. Então, como que, aqui a parte de trás, o conteúdo define a forma ou a forma que molda o conteúdo. Então, a gente vai ter alguns estilos diferentes de livro. Então, por exemplo, aqui começa com um livro infantil. Então, textos grandes, ilustrações coloridas e tal. Todo esse rolezinho, assim. Ele começa a questionar. Então, por exemplo, você está achando que esse é um livro infantil por causa dessas ilustrações multicoloridas e sorridentes deste texto curto em letra grande, não é mesmo? E ele, então, de repente, muda papel, muda tudo e vira outra coisa. Depois de um tempo, muda tudo de novo, vai pro papel pólenzinho, mancha grande e tal. E vai mostrando um pouco essa criação do personagem. Temos uma fotonovela, temos um livro contemporâneo desconstruído, temos um negócio amarelão. Assim. Então ele vai mudando o estilo e a gente vai vendo como o personagem também muda um pouco o foco, o jeito com que se apresenta o personagem. Por exemplo, o tipo de nome que vai ser dado para ele vai mudando, o tipo de angústia que ele tem vai mudando. E ele tá um pouco questionando, né, como o mercado editorial sempre relaciona, né? Livro infantil vai ter um jeito, livros adultos ou alta literatura, enfim, o nome que quiser dar, porque é muito estranho dar nome pra isso, né? Mas vai ter outro estilo e tal. A fotonovela vai ser super dramática, existencial e tal, assim. Então, como essas coisas vão mudando, eu achei bem interessante. É um livro de ler em uma sentada. É legal também porque ele propõe trocas de título, então tem esses cartõezinhos que enraixam aqui na capa. Então, de acordo com a mudança da história, o título do livro em si vai mudando, o que é uma ideia ótima. E, enfim, também recomendo bastante. Quem não leu nada do Piqueira, também vai ter um monte de link lá embaixo. Eu recomendo. Todos os livros dele vai questionar essas questões, assim, de forma e conteúdo. E ele vai pensar isso de jeitos muito diferentes, fazendo livros muito diferentes, que talvez não sejam livros em si. E é bem legal a experiência de ler Gustavo Piqueira. Principalmente para pensar esses limites de como contar uma história. Vou fazer uma pausa para um chá. Bom, depois disso, eu li o A Origem dos Outros, da Toni Morrison. Recebi esse livro da Companhia das Letras, é um lançamento recente. E eu acabei de fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que eu não gosto muito de fazer, que é, sobre a qual eu já falei aqui no canal, inclusive, que é ler textos teóricos, entre aspas, mas textos em que os autores comentam sua própria produção antes de ler a produção deles. Em geral, eu prefiro ler as obras ficcionais e tal antes de ler esses comentários para ter a experiência estética proposta ali pelo escritor. E, viu? Um caso em que eu fiz exatamente o contrário disso. Mas tem uma explicação. Nesse livro, a Toni Morrison vai discutir um pouco questões de racismo e etc. na literatura, e eu tinha um interesse específico para esse tema para a minha dissertação no mestrado. A escritora que eu estou traduzindo, apesar de ser muito admirável em muitos aspectos, tem uns momentos com os quais eu estou tendo que lidar na minha dissertação em que ela é preconceituosa, mas ela se diz abolicionista. Tem toda uma questão muito complexa de entender essa indivídua. Enfim, eu achei que esse texto da Toni Morrison poderia me ajudar um pouco com isso. De fato, me ajudou um pouco com isso, e foi por isso que eu acabei lendo ele.
sem ler outras coisas. Na realidade, esse aqui é um livro de seis palestras que ela deu na Universidade de Harvard. Então, é dessa série de livros de palestra que existem, que em geral são muito legais. A explicação é que se o racismo é assimilado a partir de exemplos cotidianos, a literatura mostra-se uma arma fundamental para combatê-lo. Então a Toni Morrison vai falar um pouco sobre a própria obra, vai falar sobre alguns outros autores, para entender melhor o papel da narrativa no estabelecimento dos padrões de concepção racial. Como é uma coleção de palestras, eu diria que ela não se aprofunda tanto assim. Aliás, eu gostaria de ver um livro em que ela se aprofundasse mais nessas discussões. Mas é muito interessante o jeito, os argumentos, a maneira com que ela vai construir tudo isso. Muito do que ela fala é sobre essa construção de um outro narrativamente, né? Como muitas vezes o narrador das obras vai ter essa necessidade de se distanciar de uma outra realidade, de uma outra pessoa, de uma imagem de outro. E um dos argumentos dela vai ser a necessidade de transformar o escravizado numa espécie estrangeira parece ser uma tentativa desesperada de confirmar a si mesmo como normal. Então, pensando um pouco nessa... Se eu não ver ele como uma pessoa igual a mim, eu não vou ser o monstro da história, né? E é um pouco o jeito com que muitas pessoas, muitos narradores, enfim, vão lidar com isso. Eu achei uma pena não ter lido a obra dela antes, porque eu acho que eu perco muitos comentários assim que ela faz. Eu tenho o Amada aqui em casa, eu vou tentar ler em breve. Senti a minha própria crítica caindo sobre mim, assim. Mas recomendo bastante, então, pra quem tem interesse, um livro bem importante para os dias de hoje, eu diria. Bom, depois disso, mais 2 livros ainda. Eu li o Memorial do Convento, do Saramago. Não tô com ele aqui porque eu comprei pro Kindle. Li para uma disciplina da faculdade. E assim, fazia bastante tempo que eu não lia Saramago. Vamos começar por aí. Eu li A Viagem do Elefante, A Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho que foi isso que eu li dele. Foi isso mesmo que eu li dele. Então eu tinha ali um romance histórico, que é A Viagem do Elefante, que é mais do fim da vida dele, e 2 dos distópicos, e parece ser meio que uma linha, né, da obra dele, assim, ele tem coisas históricas e ele vai ter umas coisas mais ou menos distópicas, assim. A realidade é que eu não me apaixonei muito pelo Memorial do Convento. Uma coisa que sempre me afeta é que eu tive que ler ele numa espécie de um cronograma. Eu tinha aula, tinha prova, tinha essas coisas assim, né? E isso fez com que eu lesse mais rápido do que eu gostaria de ter lido. E eu acho que essa é uma das grandes coisas que enfim, que determinou esse meu... com o livro, assim. Pra quem não sabe, é um livro que se passa em Portugal durante a construção do convento de Mafra. O rei era Dom João V. Ele e a esposa, que era uma princesa austríaca, estavam com problemas para engravidar. Um franciscano, um frei franciscano, acaba falando que se ele construísse o convento de Mafra, ele teria um herdeiro. A moça engravida, e ele então constrói o convento, mas acaba sendo um palácio absurdo, assim, é uma construção muito grande e com muita ostentação, com muita riqueza e tal. E por outro lado, a gente tem um outro núcleo de personagens que não são mais da realeza, não são mais do mundo do poder ali da época, que estão construindo uma passarola, que nada mais é do que uma coisa que voa no formato de um pássaro. E tem um fator ali fantástico, que uma dessas personagens, que é a Blimunda, ela consegue ver a vontade das pessoas, ela consegue ver a parte de dentro do corpo das pessoas, e ela encontra ali as vontades, e são as vontades das pessoas que movem a passarola, que fazem com que a passarola voe. Então tem toda ali uma questão de opostos entre essa realeza e esse povo, entre a construção de um convento, que é uma coisa super pesada, e da passarola, que é uma coisa que voa.
tem um aspecto crítico muito forte desse governo absolutista que gasta muito dinheiro e deixa o povo numa situação, vai tentar recuperar a história dos trabalhadores também do convento de Mafra. Então ele tem todas as questões muito interessantes, assim. Ele vai questionar um pouco o papel da mulher, principalmente nessa figura dessa rainha, né, que precisa engravidar e que tem um relacionamento muito estranho ali com o rei. Então, pra mim, ele tem vários bons momentos e vários parágrafos ou trechos assim que eu selecionei que foram muito impactantes pra mim. Mas como a narrativa inteira, pra mim ele foi um pouco cansativo. E eu tenho a sensação que esse cansaço meu pode ter a ver com a velocidade com a qual eu tive que ler o livro, né? Mas, enfim, pra mim foi um livro médio. Fiquei meio desempolgada de continuar lendo Saramago. O que é um pouco triste. Fazia muito tempo que eu não lia ele e eu tô pensando, será que é uma questão minha com esse livro? Ou é do tipo, Saramago não vai mais fazer parte da minha vida de leitora? Me contem. Estou curiosa pra saber se alguém teve algo parecido com Saramago e como vocês resolveram essa situação. Mas enfim, foi isso. Eu não diria que é um livro ruim, eu acho que é um livro que tem ótimos momentos e a base dele é muito legal, a proposta dele é muito legal. Ele só, não sei se não funcionou tanto pra mim nesse momento. Bom, o último livro então que eu li esse mês, também foi uma leitura que eu fiz no Kindle, foi o Incidental Inventions da Helena Ferrante. Vou deixar pra mim aqui do lado. Não é o romance novo dela, antes que alguém surte. Ainda não saiu o romance novo dela. Ele é uma coletânea de crônicas, de textos, de colunas, que ela publicou no jornal inglês The Guardian durante um ano. Então ela escrevia semanalmente durante um ano e o livro coleciona todas elas. São traduzidas pela Anne Goldstein, que é a tradutora da Helena Ferrante para o inglês, e já eram traduzidas por ela para o Guardian mesmo, assim. E ela também é a tradutora do Jhumpa Lahiri, daquele livro que a Jhumpa Lahiri escreveu em italiano e ela que traduziu então para o inglês, né? Não para os livros da Jhumpa. Enfim, tô divagando um pouco. Então tá. Então assim, a ideia da coluna era quando a Helena Ferrante foi procurada pelo Guardian para escrever essa coluna, então ela falou que se os editores dessem um tema para ela semanalmente, ela escreveria. Então, um pouco do título tem a ver com isso, nessas invenções acidentais, secundárias, fortuitas, talvez. Então, é um trabalho menor, talvez, digamos assim. Estou com medo dessa palavra, não sei se é a palavra certa. Mas então tá, então a gente tem esses textinhos e como acho que faz parte do gênero coluna, alguns vão ser muito legais, alguns vão ser menos legais, porque a pessoa tá ali escrevendo toda semana e eu acho que faz parte do gênero como tal, né? Eles são gostosinhos de ler. Eu não acho que todos os temas sejam muito inspirados e nem sempre ela consegue fazer algo muito incrível a partir desses temas. Mas tem ali um fator de ser interessante, sim. Tem uma coisa, porém, que me incomodou muito, eu acho, que eu quero ver como que vai ser agora quando eu ler o romance dela, né, o próximo. E queria ver com vocês, se alguém leu e tal. Então a gente tem duas hipóteses, né? A gente pode pensar que a Helena Ferrante é o pseudônimo de uma pessoa específica, que é uma das teorias mais correntes hoje, né? E que ela de fato escreveu essas colunas pensando na experiência dela como pessoa real, assim. Porque, por exemplo, tem um sobre maternidade, ela vai falar, minhas duas filhas, nossa relação e blá 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 blá. Ou outra, a gente pode pensar que a Helena Ferrante é um personagem criado por umas escritoras e que todas essas informações dadas em primeira pessoa estão sendo dadas na construção de um personagem Helena Ferrante. Então a gente tem Helena Ferrante como reflexo de alguém real, que só está usando outro nome, ou Helena Ferrante enquanto personagem. Então são duas opções ali que a gente tem.
Mas nos dois casos, eu diria que o livro estragou um pouco a imagem dela pra mim, porque me deu muita informação sobre ela, seja ela a pessoa real, seja ela a personagem Helena Ferrante, que eu não sei se eu queria ter, assim. Depois que eu li, foi um livro divertido, foi gostosinho, não tem nada de errado com o livro, mas eu fiquei pensando como eu tenho a sensação que agora essas informações vão influenciar muito na leitura de um próximo romance. Veremos como quando chegar esse novo romance em breve. Mas pois assim, eu tô intrigada. É uma coisa que eu ainda não resolvi. Eu terminei de ler o livro faz pouco tempo, então eu ainda tô, sabe, digerindo a situação toda. Porque mesmo existia ali um certo distanciamento de a obra existe e o autor não importa, né? O que o autor pensa. Porque mesmo no Franco Maglia, ele vai pensar muito mais sobre esse contexto de produção em que o autor não existe do que nela, né? E essas coluninhas são muito sobre ela. E ela diz muito sobre ela. Ou pessoas falam muito sobre esse personagem. E quebrou pra mim um pouco essa questão do anônimo, desse distanciamento. Agora, o que a gente tem que ver, isso também pode ser uma proposta da autora, né, de agora se mostrar, ou de agora criar esse personagem e ver o que isso muda. Eu não sei se isso foi feito com um intuito estético desse tipo, se isso foi feito de uma maneira mais inocente. Eu tô intrigada ainda, eu acho que tem que ver como vai ser esse novo romance e tal. Inclusive tem uma das colunas que ela fala sobre esses quadros anônimos, assim, que não se sabe, que se perdeu a autoria dos quadros. E como ela gosta de ver esses quadros, porque você não tem que consumir, nem quando você vai ver um Picasso, você tem que lidar com tudo que já se falou sobre um Picasso. Você chega no museu para ver a Mona Lisa. Então tem toda uma questão cultural atrás dessas pessoas que a gente sabe quem foram, né, em termos de artista, e que ficaram famosos. E quando você tem um quadro anônimo, você teria uma relação muito diferente com ele, porque você não tem toda essa bagagem, toda essa coisa por trás do quadro para lidar, você tem só o quadro. E eu acho que a gente meio que tinha só o livro. Tem toda a questão da escolha e tal, mas a gente antes tinha só o livro. E agora me parece que com essas colunas a gente não tem mais só o livro, a gente já tem alguma coisa do que é a Ferrante. E eu fiquei intrigada, assim. Eu ainda tô decidindo. Estou hesitante, como vocês perceberam pela quantidade de S que eu falei, né? Uma outra coluna que eu achei legal, ela fala um pouco sobre a adaptação das obras dela pra cinema, pra série, coisas assim. Aliás, eu não vi o Amiga Genial ainda. Mas uma coisa que ela fala é que a adaptação de um livro deixa de ser sobre a relação que o autor tem com aquele tema, que o autor tem com aquela obra, que é o momento de criação, mas é sobre a experiência de um leitor daquela obra. E como aquele leitor que vai ser o diretor, o produtor da adaptação, vai se relacionar com aquela obra, o que essa pessoa vai escolher ressaltar, ou esconder, ou transformar. E eu achei muito interessante, eu achei um jeito muito bonito de ver a questão da adaptação, porque deixa de ser sobre o jeito com que o autor concebeu aquilo e passa a ser uma leitura daquilo, né? Eu achei bonito o jeito que ela descreveu essa situação. Bom, pessoal, é isso. Então foram essas as minhas leituras de outubro. De outubro não, nossa, de novembro, né? Esse ano tá correndo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí embaixo o que vocês leram de legal, se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. E até a próxima. Tchau, tchau.